Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso DeltaCast Bahia, o podcast oficial do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado da Bahia. E teremos como convidada a doutora Antônia Faleiros, magistrada aqui no Estado, e como tema, resiliência, superação. Aperte o play, encare essa missão e vamos nessa. Hoje nossa entrevistada, a doutora Antônia Faleiros, magistrada aqui no Estado da Bahia. Doutora Antônia é professora, escritora, palestrante, articulista e atualmente juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Gosta de gente e considera o ser humano a matéria-prima mais poderosa do universo. Desde 2018, ostenta orgulhosamente o título de avó da Mel. Doutora Antônia, seja bem-vinda. É um prazer enorme receber a senhora. Eu, pessoalmente, tenho uma admiração eterna. Eu tive a oportunidade de conhecer a senhora quando cheguei aqui na capital baiana. Tenho uma dívida enorme com a senhora fez parte da minha... Eu acho que eu nunca nem falei isso para a senhora, mas a senhora fez parte da minha trajetória. A senhora ajudou a construir a minha trajetória profissional aqui no Estado. Além da admiração profissional, eu sou um fã da sua história de superação, de resiliência. Acredito que aqueles que estejam aqui nos assistindo, sejam eles delegados de polícia, o próprio cidadão baiano, o brasileiro, ele vai ver a história da senhora como uma história de motivação. E é sobre a história da senhora que a gente queria contar um pouco. Seja bem-vinda. Obrigada, um abraço a todos e todas que nos acompanham, que nos assistem, e na pessoa do meu querido amigo, Dr. Jorge, eu cumprimento os delegados e as delegadas, nossos heróis da Polícia Civil da Bahia, os investigadores, todos os agentes de segurança que estão conosco no dia a dia e que tecem conosco essa rede de proteção social, porque é essa a noção que eu tenho, de que nós, de cá, na magistratura, somos um nó nessa corrente, um elo nessa corrente forte de apoio e de proteção social. Feliz estou eu de estar aqui. Doutora, que 10 ouvir a senhora falando isso aí, eu fico feliz, me sinto emocionado, porque a senhora fala como magistrada, mas a senhora fala como policial civil que foi um dia, né? E eu queria falar um pouco da sua história, como começou sua história de vida, como a senhora começou a fazer concurso, os concursos que fez, as dificuldades, aonde a senhora buscou motivações, para estar buscando sempre essa questão da superação, essa questão de resiliência. Eu vejo que todo brasileiro precisa buscar essa força de resiliência, de superar as dificuldades, e a senhora é o resultado de tudo isso, E isso é uma referência para a gente. A senhora é uma referência de motivação, de superação. Como começou a vida da senhora? Me fale da sua história toda, por favor. Eu brinco sempre, e repetindo meu marido, que contar a história é fácil, difícil é fazer, não é? E nós, na verdade, quando estamos fazendo a história, nós não sabemos. Mas a verdade é que todos nós fazemos história no dia a dia das nossas vidas. No meu caso, a minha história talvez tenha adquirido uma certa dimensão, porque eu gosto de falar mesmo, eu sou assim, eu não posso subir num tijolo porque eu faço um comício. E eu nunca neguei, nunca escondi a minha origem, a minha trajetória de trabalhadora braçal, de empregada doméstica, de faxineira, de origem pobre, de negritude. Embora em algum momento da minha vida isso tenha sido desestimulado. Houve momentos, atuando como advogada, por exemplo, que a direção, o grupo que mandava no escritório, achava que não era bom eu ficar abrindo para as pessoas sobre a minha vida. Eu dizia, não, era como se fosse assim. Chegou a acontecer de dizer, olha, o cliente não vai ficar satisfeito de saber que a advogada que está ao lado dele, além de ser uma mulher, na época não eram tão explícitos nessa questão de gênero. Mas, com certeza, esse era um viés. Não vai ficar à vontade de saber que do lado está uma empregada doméstica. Que absurdo. Eu digo, não, do lado estará uma advogada competente, preparada, e eu não posso negar de onde eu venho. Porque se você nega o seu passado, se você nega as suas origens, você nega a si mesmo. Porque nós negarmos as nossas raízes significa sermos uma árvore
sem estrutura. E sem contar que você abre o flanco para ataques. Então eu prefiro a conversa bem olho no olho e prefiro... sempre disse quem eu era, de onde eu vinha, e numa determinada situação, com os alunos, numa sala de aula, eu falava sobre as dificuldades de estudar à noite. Realmente é um ato de heroísmo trabalhar, sair de casa de madrugada, trabalhar o dia inteiro, ir para a escola e ficar até 10 horas, até o final. E muitas vezes estudar de madrugada, né? E estudar durante a noite ou no ônibus, enquanto está no trajeto para casa. E aí uma aluna, sempre tem uns alunos mais ousados, né? Falou, mas para a senhora é fácil falar que precisa ter essa dificuldade de ter essa disposição para lutar, porque a senhora agora já é juíza, a senhora tem as condições de trabalho boas, enfim, todo aquele discurso. Eu disse, não, peraí, eu não nasci aqui, nem nesse cargo, nem aqui sentada nessa cadeira. Vou contar uma historinha. E aí contei para esses alunos como foi a minha trajetória, como foi que eu saí do interior de Minas Gerais, a zona rural de Serra Azul de Minas, uma região chamada Barro Amarelo, bem carente, bem na divisa entre as bacias do Rio Doce e do Jequitinhonha, uma região conhecida por exportar boia fria, exportar mão de obra. Aquela região é famosa, ficou famosa, tristemente famosa, por exportar mão de obra. Mão de obra para as lavouras, mão de obra para as obras baratas, sem preparo, mão de obra não qualificada, que é o que é mais triste. Criou-se, inclusive, a figura das viúvas do trecho, as mulheres que ficavam sozinhas, né? Os seus maridos, os seus companheiros iam embora para São Paulo, para Belo Horizonte, para o Triângulo Mineiro, para as regiões de garimpo, e essas mulheres ficavam sozinhas e algumas nunca mais viam esses maridos. Ou eles morriam, para onde tinham ido, ou nunca mais voltavam. E eu sou dessa região, filha de um trabalhador braçal, de uma dona de casa, que conheceu o trabalho pesado desde cedo. Muita gente pergunta, mas como seus pais permitiam que você trabalhasse, né? Então, aí eu dizia, meus pais não eram maus, eles eram pobres. Eles precisavam dessa contribuição para o sustento da casa. Até para você ter uma educação, conseguir ter o mínimo, né, de subsistência. E aí a gente, desde cedo, mas sempre tive muita vontade de estudar, muita curiosidade por aprender. E mesmo nas lidas, mesmo no trabalho braçal, mesmo estudando à noite com uma lamparina, houve eventos em que eu passava a noite, trabalhava numa lavoura, e à noite eu ficava lendo ou estudando. Na verdade, eu não estava estudando, porque naquele período eu estava fora da escola, mas ficava lendo os jornais que chegavam, as pessoas faziam compras de gêneros alimentícios, tocinhos, que eram embrulhados com jornais. Com jornal. Né? E aquilo era a minha distração. À noite eu ficava lendo, vendo as histórias, o avião que caiu não sei onde, essas coisas, né? E distrair, talvez como eu sou muito estabanada, já deu para notar aqui que eu movimento a mão o tempo todo, acho que eu bati na lamparina. Lamparina é um candeeiro, um recipiente de querosene com um pavio, que servia para iluminar, e toquei fogo no alojamento, na cabana, né? E aí, no dia seguinte, eu fiquei sem o café da manhã como punição, porque, como eu toquei fogo na casa, eu acordei todo mundo na madrugada, né? E aí foi aquele rebuliço. Depois que todo mundo acorda, ninguém dorme mais. Então, de estudar com a lamparina, de passar por dificuldades para conseguir um livro para estudar. Então, todas esses tropeços, né? Essas dificuldades, eu acredito que tenham me dado energia, me impulsionaram. Mas me impulsionaram principalmente
porque eu tinha um incentivo em casa. Em casa. A minha mãe, ela não pôde estudar, mas ela tinha uma vontade que os filhos estudassem. O que ela não teve, ela queria. Que ela não teve, ela queria para os filhos. Então ela falava, eu faço o que for preciso. E o que era preciso era muito mais do que ela podia, materialmente falando. Mas o que ela deu foi milhões de vezes mais importante do que qualquer apoio material. Foi o incentivo, o estímulo e a cobrança. A cobrança, porque ela não era também daquelas de achar que você vai... Tá tudo beleza, tá tudo bem, coitadinho. Ela ficava na cola, né? Ela tinha um ditado, ela dizia assim, quem tem a cama feita pode ser mais ou menos. Quem não tem que ser muito bom no que faz. Então ela dizia, ela dava sem saber uma lição sobre as desigualdades, né? Sobre os caminhos mais tortuosos e mais difíceis que aqueles que não têm as condições materiais próprias têm que enfrentar para conseguir um mínimo. Mas isso era a lição e era o mote que guiava. Então ela não aceitava o mais ou menos. Ela queria... Tanto que, quando eu fiz o primeiro concurso, e isso depois de várias peripécias, na época eu estava morar é muito forte. Eu passava as noites num ponto de ônibus em Belo Horizonte, na rua, porque eu não tinha onde morar, e eu consegui fazer um concurso público, meu primeiro. Dormia, ficava... Não podia. Dormia, porque quando eu concluí o ensino médio, eu fiquei com vontade de fazer faculdade. Porque é aquela história. Quando você não sabe ler, você quer ir para a escola para aprender a ler. Chegou lá. Quando ela sabe ler, quando eu cheguei à quarta série, a minha história é comprida. Quando eu cheguei à quarta série, a minha cidade não tinha quinta série. Aí eu fiquei um ano sem estudar. Foi o ano que eu fui para a lavoura e tal. Até que começou, até que implantaram a quinta série, sexta e assim por diante. Terminou o ensino médio, eu queria fazer, o primeiro grau, eu queria fazer o ensino médio. Terminado o ensino médio, eu já estava sonhando com faculdade. Mas daquela família de interior, da roça, extremamente conservadora, do ponto de vista da moral tradicional, então não iriam permitir que a filha simplesmente botasse a mala nas costas e fosse para a cidade grande. Porque naquele tempo era um terror ficar falada. Não é? Seria uma desonra, teria uma dor, uma perda maior que a morte. Era a visão daquelas famílias. E aí eu criei um projetinho na minha cabeça que eu faria um concurso público para uma agência bancária, passaria no concurso, fato consumado, eu conseguiria uma transferência para uma cidade. Eu conseguiria uma transferência para uma cidade maior e tudo daria. Aí depois com o emprego, meus pais não teriam como dizer para não ir, porque acontece que eu não passei nem em último lugar no concurso. Fiquei sabendo depois que minha prova não foi nem corrigida. As informações, né, que depois foram confirmadas, foram que os rapazes que iriam assumir já tinham sido previamente escolhidos em razão das suas origens familiares. E as moças, meninas que tinham sido escolhidas, seriam as meninas que seriam moças do Banco X, era o nome que se dava. E, para isso, a minha aparência não estava adequada. Naquela época eu não sabia bem o que era essa história de aparência. Depois é que eu fui compreender o racismo estrutural, fui compreender a questão do padrão estético, enfim. E aí eu não passei nem em último lugar e criei uma história na minha cabeça. Então eu falei, agora eu vou para a casa de uns parentes em Belo Horizonte, como se eu fosse passar uns dias. E já fui de olho pensando, eu chego, falo que vou passar uns dias, procuro emprego. Quando eu tiver conseguido o emprego, novamente, fato consumado, e isso com a autoestima lá embaixo. Claro que eu cheguei a Belo Horizonte, não consegui emprego nenhum. Os empregos chamados urbanos, né, secretária, recepcionista, naquela época telefonista,
para esses eu não tinha qualificação, não tinha experiência. E toda seleção exige a experiência. E para quando eu conseguia ser aprovada, eu era barrada na questão da aparência, né? Que eles diziam boa aparência. E a boa aparência tinha a ver com o padrão estético, que não era e não é o meu padrão estético. Enfim. Então vou trabalhar como doméstica, só que chega um determinado momento que os parentes já não querem mais que eu fique lá. E teve um desentendimento, e enfim. Numa certa tarde, quando eu voltei do emprego, no ponto onde eu deveria pegar o ônibus para ir para casa, eu já não tinha mais casa para ir. E aí, a gente brinca que... Ficava no meio do caminho. Que é igual cadeia, dói a primeira noite, que depois vira casa. Mas enfim, e eu fiquei ali no ponto do ônibus sem saber o que fazer. Fiquei. Passou a noite. E aí, na noite seguinte, e a noite seguinte, e a noite seguinte, e assim sucessivamente. Eu trabalhava durante o dia, à noite eu ia para esse ponto, na esquina da Rio de Janeiro com Tamoios. Naquela época funcionava lá uma loja da companhia telefônica e as pessoas faziam ligações interurbanas durante a noite. O valor era mais baixo, alguma coisa assim. E aí eu ficava... E havia muitos ônibus que faziam ponto ali. Então era um lugar movimentado a noite toda. Além disso, próximo, do outro lado da rua, era a igreja de São José. Então até 10, 11 horas da noite, dava para eu ficar ali na igreja, sentada ali no banco, depois voltava e passava a noite. Nesse período, eu vou procurar um emprego, né, nos jornais, e descubro o concurso público para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E, para minha alegria, digamos assim, o cargo de oficial de justiça, para o cargo de oficial de justiça, a exigência era de uma prova objetiva de conhecimentos português, língua portuguesa, matemática e noções de direito. Língua portuguesa e matemática, para mim, era tranquilo. Eu tinha feito um bom curso, sempre fui uma boa aluna, mas noções de direito eu não tinha ideia do que era aquilo. Eu nunca tinha visto um juiz, nem mais gordo, nem mais magro. Não sabia nem para que servia oficial de justiça. E aí fui ao cursinho, e chegando ao cursinho para comprar a apostila, para decorar noções de direito, porque não podia zerar a prova. Eu descubro que a apostila está totalmente fora das minhas condições. Enquanto eu fico ali sem saber o que fazer, porque meu sonho, que nessa altura eu já tinha planejado, vou fazer o concurso, passo no concurso, o salário, para quem ganhava menos de meio salário como doméstica, passar a ganhar talvez 2 salários e meio, 3, era muito dinheiro. Não era o salário de oficial, à época não era muito bom, mas era bem melhor, 6 horas de trabalho, enfim, e além da estabilidade. E fico olhando e vejo a moça descartar as folhas que ela passava no mimeógrafo, algumas ela descartou. Jogava no lixo. Aí eu dei aquela olhada e consegui ler alguma coisa. Eu peguei a folha, consegui ler e me recordo que o primeiro termo foi agravo de instrumento. Achei muito engraçado. Que diabo seja isso, né? Agravo de instrumento. Achei curioso, pitoresco aquele termo. E sempre faço questão de ressaltar esse ponto. Eu falo que se forem milhões de vezes que eu contar a minha história, milhões de vezes eu vou ressaltar essa atuação dessa moça, dessa pessoa, desse cursinho. Não sei quem é essa pessoa, não sei o nome, nunca mais eu vi, mas eu tenho certeza que ela notou que depois eu comecei a voltar periodicamente. Marcou, né? E eu comecei a voltar periodicamente e pra sempre buscar, né? buscando as folhas. E eu tenho certeza que ela notou que eu estava voltando, porque as folhas começaram a ser, as borradas, colocadas num lixo seco. Porque naquele tempo as ela pessoas sabia que você voltava para buscar. Buscava. Então ela estava preservando. Estava preservando, ou seja, naquela atitude dela, ela fez a minha vida menos infeliz. Ela conseguiu melhorar um pouco a situação pavorosa que eu estava. Ela ainda conseguiu fazer a minha vida um pouquinho melhor. Eu acho que todos nós podemos fazer isso. E com essas apostilas eu consegui decorar alguns termos, agravo de instrumento, 5 dias, não sei o quê, prazos, alguma coisa bem básica e passei no concurso. E como eu estava dizendo, a minha mãe exigente, né? Quem tem a cama feita pode ser mais ou menos. Quem não tem que ser muito bom no que faz, ela dizia.
E aí eu passei em terceiro lugar, fiquei toda feliz, né? E aí eu ia à porta da emissora de televisão, né, para ler, e via meu nome, saía, dava uma volta no quarteirão, voltava para ver se o nome ainda estava lá, né? E será que meu nome não fugiu? E voltava. E fui toda feliz falar com a minha mãe. Mãe, tal, que maravilha, passei no concurso, terceiro lugar. Aí ela disse, e a prova estava tão difícil assim? Foi mesmo? Mãe, pelo amor de Deus, mãe, presta atenção. Eu passei em terceiro. Olha um monte de gente que não passou e que passou abaixo e um monte de gente que nem passou. Aí ela falou, você já viu corredor, atleta, olhar para trás? Corredor olha para frente. Então, essa cobrança, esse jeito dela exigente de fazer com que nós não desistíssemos, não é? Que nós tivéssemos essa disposição, apesar das dificuldades, isso foi um estímulo que não dá para ser valorado. Então, quando alguém me diz, né, no nosso tema que o senhor colocou no início, da resiliência, da capacidade de enfrentar e sair das dificuldades sem rancores, porque o mais difícil em todas as trajetórias é abandonar o rancor, o ódio, o ressentimento. Essa energia negativa. Porque né? Se a gente deixar, o tempo inteiro estaremos lembrando de quem deu rasteira. Por isso eu gosto sempre de contar e ressaltar essa história dessa moça que, sem me conhecer, ela espontaneamente teve um gesto de bondade, colocar aquelas folhas sem interesse, colocar aquelas folhas no... Então, eu prefiro dar espaço para essas pessoas. Então, a resiliência tem a ver com valorizar, com ressaltar as mãos estendidas. Pessoas que estenderam as mãos. Quem deu a rasteira, você se lembra como sendo alguém que fez com que você se sentisse mais forte, porque ele fez com que você tivesse a consciência da capacidade de se levantar. Quem te derrubou, você, ao se levantar, você diz, essa pessoa me mostrou que eu sou capaz de levantar, que eu sou capaz de reerguer. E não vou me lembrar desses tombos, porque se nós formos colecionar mágoas, ressentimentos, a vida fica muito pesada. Aí é o que o grande líder disse, que o ódio é um fardo muito pesado para se carregar. Né? E realmente o ódio é um fardo muito pesado. Um pouco de raiva impulsiona também. E isso de motiva, de você dizer, quero mudar, vou... Exatamente. Mas o ódio, ele é extremamente maléfico para a própria pessoa que o sente. Porque ela se envenena. Então, a minha resiliência, a minha sobrevivência tem a ver com o estímulo, com o incentivo de minha mãe, com a cobrança, com a disciplina que ela nos ensinou a ter com qualquer coisa que estivéssemos fazendo na vida. O que é para ser feito, que seja feito bem. Doutora, aí veio esse concurso do tribunal e aí depois, quais foram os outros concursos? Aí eu fiz mais alguns. Aí depois de ir para o tribunal, o direito entrou na minha vida por esse motivo. Sim, veio a faculdade. Na verdade, eu digo que eu sou juíza, eu fui para a área do direito em razão deste primeiro concurso público que me colocou no meio jurídico. Talvez, se eu tivesse feito para serviçal do hospital do pronto-socorro, eu tivesse seguido outro caminho. Porque eu não sou aquela pessoa que desde criancinha queria ser juíza. Eu nem sabia que existia juíza. Existia. Muito menos que mulher como eu pudesse ser juíza. Depois, então eu não tive... Eu cheguei à área do direito pelo primeiro concurso por sobrevivência. Aconteceu, inclusive, um evento interessante, que naquela época o oficial de justiça, para assumir, tinha psicotécnico. E era um negócio bem complicado. Além das entrevistas com a psicóloga, tinha um monte de exercícios que eram feitos. E eu bombei na primeira. Perdi o
primeiro exame do psicotécnico. Voltei para casa acabada. Eu já tinha feliz, 3º lugar no concurso, ia ser barrada na minha cabeça. Eu ia ser barrada nos risquinhos, né? Aqueles desenhos que mandam fazer. Eu fui para as entrevistas meio que preparada. Aquela coisa de preparar. Olha, quando o examinador perguntar por que você quer ser oficial de justiça, você diz que é por isso, por aquilo outro. Quando perguntar sobre a família, você diz que mora com pai, mãe. Perguntar sobre hobby, sobre seu passatempo, aí você diz cinema, arte. Aí foi com o discurso todo pronto. Foi reprovada no primeiro, 15 dias depois fazer a segunda, teve uma segunda chance. Fui reprovada novamente. Na 3ª chance, eu pensei bem comigo. Falei, quer saber de uma coisa? Seja o que Deus quiser. Eu vou chegar e vou abrir o jogo. Vou chegar e vou abrir o jogo. Quando ela perguntar, eu vou abrir o jogo. Aí quando ela perguntou, fez uma pergunta mais ou menos, por que você quer ser oficial de justiça ou qualquer coisa desse tipo? Eu olhei para ela e falei, a senhora sabe a diferença entre vocação e necessidade? No meu caso é necessidade. Eu sou do interior, estou dormindo na rua, tenho 8 meses. Trabalho como doméstica, ganho menos, nem se falava salário mínimo em relação a doméstica. Ganhava um tanto que mal dava para eu comprar comida no final de semana e ainda mandar um dinheirinho para minha mãe para ela acreditar. Para ela acreditar que eu estava bem, porque nesse tempo que eu estava trabalhando doméstico, dormindo na rua, para minha mãe eu dizia que estava morando na casa da patroa. Para a patroa eu dizia que estava morando na casa dos parentes. A patroa também não estava muito preocupada em saber. E, na verdade, eu não estava morando em lugar nenhum. E aí, quando ela perguntou, quando eu respondi, aí eu passei, fui empossada, assumi. Muito tempo depois, eu fiquei sabendo que, na verdade, o que acontecia era que o meu discurso não batia com o perfil que aparecia. Que a gente não vê, mas quem está ali... quem é da área, que compreende, é o psicólogo, a psicóloga, eles compreendem. Meu perfil não batia. Porque eu contava uma história, mas no final não casava. Na hora que fazia as outras manifestações, não é, os outros itens lá, não batia. Então eu falei, bom, nada como a verdade. Com isso, eu vou para o tribunal, começo a conviver com pessoas da área do direito e começo a ser incentivada a fazer o curso de direito. Na verdade, eu acreditava que direito não era para mim. A gente tem uma visão de que existem determinados cursos que são cursos de bacana, como dizem, né? Cursos da elite. Medicina, direito, engenharia. Isso não é curso para você, para mim, diziam, né? Quer dizer, as pessoas não diziam isso explicitamente, mas esse era um padrão mental. Eu acho que até da minha própria cabeça mesmo. Mas aí acabei sendo estimulada, incentivada, pessoas do tribunal, colegas de trabalho, Sônia, Egídia, Heloísa, Márcia, doutor Walter Viado, foram me incentivando até a última hora, e aí eu falei, bom, então eu vou fazer. E aí o desembargador Walter Viado, na época eu já estava no tribunal, já conseguia morar numa pensão, mas, claro, com o salário agora eu já ia comprar um colchão para minha mãe, arrumar o telhado da casa e tal. Então meu salário continuava sendo minha renda continuava sendo bem restrita. E aí eu morava numa pensão e nos finais de semana eu não tinha onde me alimentar. E aí o desembargador Walter Viado disse assim, não, faça direito, porque a faculdade de Direito era pertinho do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, a secretaria era na Goiás 229 e a faculdade de Direito na Alves Cabral, esquina com João Pinheiro, bem grudadinha, era só atravessar. E tinha bandejão, a Universidade Federal tinha bandejão. Ele falou, tem bandejão, então... Você faz direito, porque você vai ter onde comer, inclusive no final de semana. E aí, para fazer direito, né, havia 2 faculdades de direito em Belo Horizonte na época. Uma era católica, outra era federal. A católica, para mim, era fora de cogitação, porque o preço era alto. E aí, vou para a faculdade de direito, e como a minha mãe tinha ensinado, o que você está fazendo, faça bem feito. Então, entrei, comecei me entusiasmei, depois... formada, advoguei, fui procuradora, fiz muitos concursos, passei em alguns, não passei em outros, porque não é assim também. Fez de delegado de polícia? Fiz delegado de polícia, fui delegada 1 mês em Barra do Garça, fiz da Polícia Federal, assumi, mas acabei que, na verdade, o que aconteceu, que a minha, tanto magistratura no inicinho da minha carreira, quanto de
dos delegados, os 2 delegados, eu precisava ir para sair de Belo Horizonte, ir para fronteira, para lugares mais distantes. E a minha mãe tinha morrido, minha mãe morreu 2 meses após a minha formatura. E deixou a minha irmã com 12 anos, e a irmã foi morar comigo. Quando eu vi que esses concursos me mandariam para cidades mais distantes, a minha irmã já havia saído do interior, onde vivia com meus pais. Estava morando comigo em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, pelo menos, havia pessoas conhecidas. Levar para uma cidade distante, naqueles tempos, sem meios de comunicação ágeis, porque eram telefones, quando o telefone funcionava. Né? Dependendo da cidade, nem telefone direito nem todo mundo tinha. E para eu iniciar uma carreira, né, eu iria estar dedicando muito àquela carreira, seja como delegada, seja como juíza. Eu estaria me dedicando àquela carreira que eu estava iniciando. Eu deixaria essa irmã meio desprotegida. Então eu optei por ficar em Belo Horizonte. E aí fiz concursos, outros, e fiz procuradoria do município de Belo Horizonte, fui procuradora, e da Procuradoria da Fazenda Estadual, fui também procuradora, que eram concursos que me permitiam. Um me permitiu ficar em Belo Horizonte. O de procurador da Fazenda me permitiu ir para uma cidade grande, Uberlândia, onde, aliás, eu conheci meu marido. E aí eu fui para Uberlândia, na verdade, foi meio que... Foi por acaso ir para Uberlândia, eu tinha feito o concurso já visando uma cidade chamada Varginha. Eu tinha decidido que eu iria para essa cidade, Varginha. Depois, na hora de escolher as comarcas, eu escolhi Uberlândia. Ninguém entendeu nada. Eu tinha feito o concurso já preparada. Na verdade, eu tinha um noivo que ia ser professor lá em Varginha, em Lavras, e eu ia me casar. Então, eu já tinha preparado, fazer um concurso para ir para Varginha. Aí, quando chega no dia de escolher a regional, eu escolhi Uberlândia. Ninguém entendeu nada, né? E eu mesma tomei um susto. Falei, puxa, mesmo, era Varginha. Só que ao escolher Uberlândia, alguém que estava logo depois de mim escolheu Varginha. Aí não tinha mais outra. Aí eu fui para Uberlândia com a promessa de sair de lá em 6 meses, né? O procurador me disse, não, tudo bem, vá assim mesmo, a gente, depois a gente transfere você, se você não se adaptar em Uberlândia, porque eu não tinha nem ideia o que eu ia fazer em Uberlândia, né? 6 meses depois eu já estava casada. Conheci o meu marido lá, cheguei, conheci, né, ele trabalhava na Secretaria da Fazenda também, e a gente está juntos há 27 anos. Né? E a avó de mel. E a avó de mel. E aí ele me trouxe os filhos, né? Com ele vieram os 2 filhos, que são os meus filhos. A mãe dos meus filhos é uma pessoa querida, né? A ex-esposa dele é uma pessoa queridíssima e que, com um coração generoso, né, permitiu que eu também fosse mãe dos filhos dela e fosse a avó da Mel, que é a nossa mascote. Doutora, que história bonita da senhora aí. E o tempo, e olha o quanto de situações que a senhora falou aqui, de superação, né? Uma atrás da outra, mas o destino sempre conduz a gente para o que a gente merece, né? Certamente sua mãe onde está, ela deve estar extremamente orgulhosa de toda a história, até porque ela fez parte, né? Sim. Da história da senhora. A senhora no TJ Bahia já tem quanto tempo? 21 anos. 21 anos. Cheguei em 2000 e nós tomamos posse. Também, como tudo na minha vida, assim, eu vim, como eu não tinha feito concurso da magistratura, tinha feito outros concursos da magistratura, não tinha assumido. Em 2002, foi 2002, eu tinha feito um projeto de uma bolsa no exterior, e aí veio o 11 de setembro e a minha bolsa acabou sendo cancelada, como todas as demais, porque o pessoal não estava mais levando pessoas para esse curso nos Estados Unidos. Por causa, houve toda e aí a gente foi pescar no Mato Grosso, na volta, a gente passou no aeroporto, estava uma propaganda da Embratur, Bahia é um estado de espírito. Falei, eu vou fazer um concurso para lá. Eu ia lhe perguntar como é que veio parar aqui. Aí eu falei, vou fazer um concurso para lá. Ninguém acreditou. Porque como eu já havia deixado de assumir magistratura em outros lugares, por serem
terem distantes de Belo Horizonte, né? Tinha desistido da magistratura federal da primeira região, tinha desistido da magistratura em Goiás. A senhora passou, não foi para a federal? Foi. Federal. Mas aí tinha que ir lá para a primeira região, vai até só o Acre. Só de concursos aí foi o de TJ, a oficial de justiça, oficial, né? Depois fiz de banco, da Caixa, Banco da Caixa, Minas Caixa, Procuradoria. Caixa Federal. Depois de formada, Procuradoria do Município, Procuradoria do INSS, Procuradoria da Fazenda. Todos com aprovação? Esses com aprovação. Delegado da Polícia Federal, da Polícia Civil de Goiás, na verdade de Mato Grosso. Perdi a conta. E Banco Central, enfim. E aí eles falaram, então ninguém acreditou. Você falou, você vai fazer concurso? E aí nesse dia que a gente viu essa propaganda, a gente entrou lá na sala do cartão lá do Diners Club e estava aberto o concurso. Foi mês de maio ou junho, não sei, de 2002. Estava aberto o concurso aqui da Bahia. Aí eu fiz a inscrição, fizemos a prova em setembro e nós assumimos dia 21, 22 de dezembro de 2002. Isso, e aí fui para a primeira comarca, Mucuri. Então foi também, aconteceu, né, na minha vida o concurso. Eu vim também com a perspectiva de não ficar muito tempo. Eu sempre quis fazer concursos, sempre fiz concursos e sempre mudei de cargos com 2, 3 anos. Eu sempre tinha um receio de me cristalizar naquele cargo, transformar aquele espaço como meu, me apoderar do espaço, aquela coisa de meu tribunal, minha escola, meu isso. Eu tinha um certo medo desse apego. E aí fiz o concurso com a perspectiva de 2, 3 anos embora. Por algum motivo, eu acabei ficando mais tempo. Eu dizia para mim que fiquei porque fiz o concurso aos 40 anos e logo em seguida veio a emenda constitucional 43, mudou critérios de aposentadoria e tal. Então eu botei na minha cabeça, não, eu fiquei porque já nesse momento era hora de parar. Mas alguém um dia me disse, e eu acredito, eu acho que ao chegar a Mucuri, minha primeira comarca, eu tive um choque de realidade. No seguinte sentido, tinha 20 anos que eu tinha saído da minha terra, da minha cidade lá do interior. Por mais que eu soubesse que as dificuldades sociais permaneciam, que as carências no interior, mas você está distante. Você está vivendo, mesmo quando está discutindo problemas sociais. Você não estava vivendo mais. Na academia, na universidade, nas associações, você não está vendo aquilo. Quando eu cheguei a Mucuri, eu acho que eu tive a sensação de que eu estava voltando para casa. Todas aquelas carências, todas as misérias, todas as dificuldades, gente sem certidão de nascimento, gente sem dente. Começou a perceber o quanto a senhora podia mudar ali. E eu fiquei imaginando assim, parece que eu fiquei pensando, o mundo ainda está do mesmo jeito que eu deixei há 20 anos. Eu tinha saído de casa em 1970 e poucos. Isso já era 2003. Então, 20 e tantos anos depois, eu estava sendo confrontada com aquela mesma realidade de gente que trabalhava em carvoarias, sem nenhum tipo de vínculo, sem nenhum tipo de garantia, vivendo ao sabor de quem os colocava. E quando havia repressão, eles acabavam assumindo a repressão sozinha, que vocês estavam tirando madeira de iniciativa privada, se confrontavam com seguranças, com as forças de segurança daquela entidade, daquela empresa. Se estavam colhendo madeiras de mata pública, também se confrontavam. Ou seja, e no fim das contas, quem os colocava lá não aparecia. Era aquela gente sem nome, sem identidade. Teve um fato que me marcou bastante numa comunidade chamada Oliveira Costa, em Mucuri. E eu ia para os distritos. A primeira coisa que eu fiz foi ir aos distritos, me apresentar para a comunidade. Eu gosto de onde chego, ir conversar com as pessoas para poder mostrar quem eu sou, dizer, olha, a juiz é feia, mas não morde. Porque as pessoas têm um receio, não é? um certo constrangimento, um certo temor de se dirigir ao magistrado, por alguma razão, ou à magistrada. Então, eu fui aos distritos, todos eles, e nessa comunidade vi uma lona preta no chão e um movimento. Perguntei, a senhora cria o quê? Porco ou galinha ali? A moça falou, não, são os meninos. Eu falei, que meninos?
crianças que estão engatinhando naquele buraco de onde tiravam o barro que fazia o forno, né? Ela colocou as crianças ali porque eles corriam risco de serem atropelados pelos veículos que traziam as madeiras ou chegarem perto dos fornos e se queimarem. Então, assim, essa realidade, essa vivência de extrema vulnerabilidade, e aí a gente ficou, trabalhou, conversou bastante, a gente montou um projeto, chegou até o CNJ acabou descobrindo, o Supremo Tribunal, virou até notícia, o pessoal, para a gente tentar levar esses meninos para a escola, a maioria das crianças não... Isso acabou segurando a senhora lá, né? Acabou me mantendo... Tá vivendo a realidade da senhora, mas num momento diferente. Com magistrada, podendo fazer diferença. Exato, e isso eu acho que também me aqueceu. E eu acho que eu me encontrei na magistratura estadual. A magistratura estadual, ela é o ramo, né, do jurídico, do julgamento, que está mais perto do ser humano. No sistema brasileiro, no sistema jurídico brasileiro, as dores, os tropeços da pessoa humana na sua trajetória de vida, os tropeços, porque quando está tudo certinho, se a pessoa não está doente, não vai ao médico. Se não tem doenças relacionais, né, ela não vai à justiça. Mas toda vez que há um tropeço, vai à justiça. E é a justiça estadual que está que tem a função de acolher e resolver. Desde o nascimento, teve problema na paternidade, na criação dos filhos, depois nas relações afetivas, depois nas relações negociais, até a morte, o inventário. Então, eu digo, quando está doente, vai ao médico. Nas doenças relacionais, no sistema brasileiro, vai à justiça estadual. É a que está mais perto e eu gosto disso. Eu gosto desse contato. Sem dúvida. Doutora, sua história vai ecoar aí por muito tempo, aí, não tenha dúvida, pela eternidade, como exemplo de superação. Eu acho que as pessoas precisam, né, estar ouvindo histórias como a da senhora. Né? Tem pessoas que devem estar se... Eu não tenho dúvida que em algum momento alguém vai estar se identificando com sua história e vai estar buscando uma razão para falar assim, eu vou mudar, eu vou superar. Né? Nós temos colegas com histórias também bonitas e eu vejo eu acho que o brasileiro precisa de histórias como a da senhora, sabe? Eu vi na televisão, quando a senhora deu entrevista, eu me lembro da primeira vez que eu vi alguém comentar, que eu falei, eu conheço essa juíza, mas eu nunca soube da história dela. Né? E fiquei feliz, porque eu já tinha uma admiração, passei a ter muito mais, não mais como magistrada, mas como pessoa. A ADPEB Sindicato é grato ter aceitado o nosso convite, né? Espero que em outras oportunidades, né, a gente tenha mais para contar, mais para conversar, mais para falar, mas tenha aqui como um lugar que a senhora vai ser sempre muito bem recepcionada. E eu não falo só por mim, não, viu? Todos os colegas que conhecem a senhora falam a mesma coisa. Todo mundo tem a mesma compreensão da pessoa, da senhora, como magistrada, né? A sua competência como magistrada ecoa o Estado todo, né? Eu tenho amigos magistrados e toda vez que eu falo com esses colegas, quando eu falo da senhora, eu vejo o quanto todos eles se orgulham de ter a senhora, né, como parte, né, como membro do TJ Bahia. Muito obrigado, viu? Estou aqui de portas abertas para a senhora no que a senhora precisar. Sou grato por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Eu fico extremamente grata de ser sempre tão bem recebida e tão bem acolhida pela categoria. Meus respeitos, esses são institucionais. O carinho é de coração. Valeu, brigadão. Não percam os nossos próximos episódios. Se inscrevam, curtam e compartilhem. Até a próxima. Obrigado.